Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Se ajeita aí, se ajeita que o programa de hoje está muito, mas muito especial. Para iniciar, dá o like, compartilha aí para os seus amigos, parentes. Hoje os quadros estão excelentes, tá bom? Vamos dar início aí, já vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast Ágape. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro que eu tenho um carinho muito grande com esse quadro, porque toda semana a gente recebe aqui convidados especiais, pessoas que agregam tanto na nossa fé quanto no nosso conhecimento. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui com a gente a pastora Lidiene, também psicóloga. Hoje nós iremos bater um papo muito legal, mas antes vou deixar que a nossa pastora se apresente, cumprimente vocês. Pastora Lídia, aperta minha mão aqui, Pai do Senhor, prazer ter você aqui com a gente. Você sabe o carinho que eu tenho contigo, com a sua família. Cumprimento o pessoal aí para a gente já dar início ao bate-papo. Já quero estar agradecendo a oportunidade, cumprimentando os irmãos que estão presentes, observando, olhando a gente hoje nesse dia. Espero poder estar contribuindo com os demais e poder trazer um pouquinho do conhecimento sobre a psicologia dentro da proposta de hoje. É um prazer estar aqui novamente com o senhor, pastor. Muito obrigado. Pessoal, qual que vai ser o assunto de hoje? Hoje nós iremos falar sobre a criança interior ferida e o comportamento ou comportamentos disfuncionais na vida adulta, ou seja, como que isso reflete na vida adulta. A pastora Lídia, como ela disse aqui, ela é psicóloga, então está apta para falar desse assunto que vai agregar demais. Pastora Lídia, como surge essa criança ferida, então? Eu lembro, pastora Lídia, que o meu pastor Edilson, ele falava uma frase assim: para você saber o adulto que eu sou hoje, procure saber a criança que eu fui ontem. Então essa frase, eu conheço a frase há mais de 20 anos, eu carrego essa frase comigo. Sempre quando eu vou lidar com alguma pessoa, eu procuro saber um pouco do histórico dela, para a gente saber como que ela está lidando. Mas para a gente para a gente iniciar aqui, como que surge essa criança ferida? Explica para nós. Então, em palavras sábias, né, desse pastor, porque a gente sabe que tudo começa na nossa infância. E quando a gente ouve falar de essa criança interior ferida, a gente às vezes leva ao pensamento, aquela que foi abusada, aquela que foi agredida, aquela que apanhou muito. Só em coisa grave, né? E aí, na verdade, nem sempre é esses fatores, né? A gente vê que são outros também que estão ali enrustidos. Dentre eles, vou dar um exemplo assim bem rápido sobre... quando dois irmãos estão presentes e às vezes estão brincando, estão ali divertindo, estão ali junto com o pai, com a mãe, de repente o pai está ali conversando com o irmão mais velho e o pequeno está ali olhando e observando aquela situação. O que acontece no interior dele e no inconsciente dele? Nossa, o meu pai está dando mais atenção ao meu irmão e ele não gosta de mim. Entendi. O que acontece? Isso vai ficar guardado no inconsciente dele. Que, de certa forma, isso vai vir na vida adulta como gatilho. Sim. Outro presente. Às vezes, quando você está no meio de muitas pessoas, a criança está ali se divertindo e aí, às vezes, ela é muito arteira, que a gente vê muito essa fala, né? Sim, custosa, arteira, que dá muito trabalho, mas a gente sempre para ponderar algumas coisas. E aí algumas pessoas até erroneamente começam a diagnosticar as crianças sem ter propriedade de causa, falar Entendi. que é TOD, que é TDAH e várias outras patologias, só que não é isso, porque às vezes a criança chamou a atenção de certa forma, ela não está sendo correspondida, então ela vai progredindo, até que ela tenha essa atenção respondida e é muito inconsciente e interna. Entendi, pastora Lídia. Aí entra também os pais, né, de terem preferência mais para um filho do que com o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que se expressa, com a maneira que fala, para não ferir nenhum dos filhos. Exatamente, porque
Às vezes a gente ouve pai e mãe falar, eu não tratei nenhum nem o outro diferente, todos foram iguais. Mentira, isso é uma grande mentira. Sim. Porque filhos são diferentes, nenhum são iguais. É verdade, todos pastora. que nascem vão nascer diferente. É verdade. Então, assim, a mãe e o pai, ela vai lidar com aquele filho conforme ele traz para eles. Entendi. E quando esse pai e essa mãe, eles não têm conhecimento adequado dentro dessa situação, eles vão errar. E é normal errar. Nós erramos nós muito. erramos, verdade. Né? E assim, eu costumo até falar para os meus, que hoje são grandes, eles já são adultos, eu costumo falar, errei muito, mas errei tentando acertar. Verdade. E aí hoje, quando eu vejo na clínica, na Santa Casa, que a gente faz acompanhamento com mãe, com criança, adulto, a gente acaba observando esse tipo de fala. Nossa, eu fiz isso, fiz aquilo, mas... e aí a pessoa vai ficando naquela situação de angústia, porque deu atenção para um e não deu atenção para outro. Só que é normal isso acontecer. Verdade, verdade. Né? E aí vai causando esse sofrimento, tanto no adulto que é mãe, que é pai, como a criança que não sabe identificar. Porque essa criança, ela não tem cargas emocionais, ela não tem bagagem emocional e nem intelectual. É verdade. Então não vai saber ali diferenciar e colocar o pai e a mãe sentado, que a gente faz isso com o adolescente. Quando a gente sempre faz o acompanhamento com o adolescente e a mãe e o pai, colocando eles juntos e falando para eles conseguir falar. Sim, sim. Mas a criança, ela não consegue ter esse entendimento intelectual para poder fazer, né? E, pastor, então, quais são os comportamentos disfuncionais, então, que a criança pode adquirir? Então, dentro desses comportamentos, pastor, a gente vai vendo alguns que estão muito relacionados com a busca de relacionamentos codependentes, é uma das coisas que a gente mais vê. Esse adulto cresce e ele vai ser acometido por comportamentos que é muito interno, inconsciente, ele não sabe identificar, ele procura relacionamentos codependentes, evitação de intimidade emocional, evita ter relacionamento emocional com algumas pessoas. Sim. Procura se abster daquela situação, ou às vezes a pessoa até sentar, vamos conversar sobre essa emoção, sobre esse relacionamento. A pessoa esquiva, ela está sempre esquivando porque ela não quer deparar com aquilo, porque é sofredor. Padrões de comunicação disfuncionais é o que mais a gente vê. Padrões disfuncionais de comunicação. A comunicação, às vezes, a pessoa não entende o que é uma comunicação assertiva, negativa, positiva, e aí ela vai. E, de certa forma, esse padrão, quando a pessoa ela vem já, porque existem esses traumas bem introduzidos ali no inconsciente dela, ela vai demandar ali algumas situações que ela não vai conseguir controlar. Verdade. E aí vai ter esses comportamentos disfuncionais. Perfeccionismo excessivo, pessoas que querem muito... Eu costumo falar, e isso é mais pura realidade, o excesso e a falta causa prejuízo. É verdade. E aí, quando você vê uma pessoa que ela é extremamente, tem que ser muito perfeito, não existe nada perfeito. É verdade. Perfeito só foi Jesus que veio na Terra, né? Negligência de autocuidado consigo mesmo. A pessoa, quando ela é abusada nessa infância, que ela foi negligenciada, ela o tempo todo, ela está querendo agradar o outro. E deixando de si mesmo. Entendi. Ela deixa o seu eu sozinho ali, como aquela criança que foi interior ali, bem negligenciada, e na vida adulta ela continua negligenciando esse adulto, e aí ela costuma fazer muito às vontades das outras pessoas, querer agradar demais, e nesse agradar demais, nesse querer fazer o que o outro quer, ela se torna... flexível para as pessoas maldosas. Entendi. Se torna um alvo fácil. Exatamente. Entendi. É aí que entra as pessoas que são feridas na área sentimental. Exatamente. Por causa disso, né, pastora? E aí, onde que nós fez da outra vez, vai causando as feridas emocionais. É verdade. Pastora, desde já eu quero te agradecer por esse ensinamento tão válido, né? Espero que o pessoal esteja aqui aproveitando aí. Mas, pastora, quais as consequências desses comportamentos desregulados e disfuncionais? Baixa autoestima e confiança. Muito baixa autoestima. O senso de abandono e solidão, ele é muito grande. É muito acentuado. Dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Não consegue falar, não. Eu não consigo falar, não. Em todo o tempo a pessoa tá me subjugando e eu estou falando sim porque eu quero agradar. O tempo todo eu quero agradar ela. Necessidade constante de aprovação. O tempo todo ela está buscando aprovação. E aí ela vai ser acometida por algumas situações bem desagradáveis. Dificuldade de expressar emoções
saudáveis, não consegue expressar essas emoções saudáveis. Dificuldade de confiar no outro, porque na infância viu o pai ou a mãe, ou a gente não pode só falar pai e mãe. Pai e mãe, verdade. Porque tem o cuidador, né? O que cuida que vai se colocar nesse papel. Esse cuidador, se ele for negligente, ele vai sentir a falta de confiança. Eu tô chamando a atenção dele aqui, ele não tá me dando atenção, então ele leva o inconsciente para a vida adulta e ele não consegue confiar muito nessa pessoa, nas pessoas ao seu redor. Sensibilidade extrema de crítica e de rejeição. Meu Deus. É muito acentuada isso também, né? Dificuldade de perdoar a si mesmo e as coisas ao seu redor, porque leva sempre a culpa para si. Tudo é culpa minha, porque isso foi introduzido no inconsciente. Do passado, né, exatamente. Pastora? Tudo é culpa dela. E até mesmo no colégio, né? Exatamente, os bullying, né, que a gente vê muito hoje. E a senhora também sabe do que eu vou dizer aqui, que a gente lidar com pessoas, o que nós encontramos de pessoas assim hoje... É muito, pastor. Tem muita pessoa, adultos adoecidos e com essas crianças muito feridas de dentro. E assim, por falta de conhecimento, entendimento, às vezes procura erroneamente algo para solucionar aquilo que não vai funcionar. É verdade. E para a gente já caminhar para o fim, pastora, e como que a gente cura essa criança que está ferida? Como você disse, hoje tem o que tem de adultos feridos por causa dessa criança, entre aspas, e como que a gente cura isso? Explica para nós, senhora, como que psicóloga e pastora. A primeira coisa, reconhecer, o reconhecimento. Eu preciso de ajuda e os meus comportamentos não estão funcionais. Por que eu choro tanto? Por que eu me critico tanto? Por que eu falo tanto não? Porque eu não consigo estar com o outro e dentro com o outro ali da situação. Por que isso? Então, a primeira coisa, aceitação. Diálogo interno consigo mesmo. Sim. Eu preciso me perguntar por quê, porque o tempo todo, para isso ir ativando o meu inconsciente. Empatia, prática de autocuidado, estabelecimento, limites saudáveis com as outras pessoas internas. É necessário. Sim. Perdão de si mesmo e, acima de todas as coisas, a nossa prioridade, buscar ajuda espiritual. É verdade. Que é do nosso Deus. Sem Ele, nós não conseguimos fazer nada. E não conseguimos atingir isso. Porque como eu vou conhecer essa criança dentro de mim se eu não estiver diante do meu Pai? Para ele me mostrar quem eu sou. Acolher essa criança, validar essa criança, validar essas falas dessas crianças. Muitas vezes esses adultos não são validados. E porque não foi validado na infância, leva para essa vida adulta. E muitas vezes a gente vê as pessoas tão nervosas, tão ansiosas, tão deprimidas, porque não foram validadas. A fala não tem valor. A fala só do outro que tem valor. A minha não tem valor. E isso vai adoecendo a pessoa. E querendo ou não, a gente, na nossa sociedade de hoje, estamos vivendo um tempo de muito adoecimento, tanto espiritual como emocional. Precisamos entender o emocional, para que nós possamos tentar chegar no equilíbrio. É verdade. Pastora, eu só tenho que te agradecer por essa aula aí que a senhora nos deu, por passar um pouco do seu conhecimento. E você que nos ouve aí, talvez você se identificou em tudo que a pastora e psicóloga disse aqui pra gente, talvez você está precisando de ajuda, você se viu dentro desse bate-papo aqui. Pastora Lídia, como que as pessoas podem entrar em contato contigo, caso queira tratar com a senhora? Como que eles te encontram? Tem alguma rede social, algum telefone? Como que pode falar com a senhora? No momento, pode me procurar no meu telefone particular e no Instagram, lid.psi. Ali a gente vai estar tendo um pouco mais de interação e a gente vai estar conduzindo ao lugar e ao momento certo de acolhimento. Muito obrigado. Pastora, fala as considerações finais aí para a gente já encerrar esse bate-papo tão legal e tão produtivo. Eu quero falar para você que se você sentiu algum gatilho sendo acionado hoje na sua vida, que você procure ajuda. Não fique sem procurar ajuda, porque o seu emocional ele tem que ser validado, ele tem que ser cuidado. O seu espiritual ele precisa ser atendido também. Procure a ajuda espiritual, nós temos nosso pastor, que sempre está disposto a nos atender. E quando não for espiritual, procure a ajuda psicológica. Temos
profissionais muito adequados nessas situações para poder te conduzir. Mas não fique sem procurar ajuda. O adoecimento, ele te leva ao próprio suicídio. É verdade. Então, temos que vigiar, temos que ter extremo cuidado conosco mesmo. E você, com essa criança aí se foi acionado esse gatilho, nos procure. Estamos aqui para te ajudar. O certo é o equilíbrio, né, pastora? Busca ajuda espiritual atrelado na profissão de vocês, que uma coisa completa a outra, né? Sim, porque... Pastora, não pode terminar, desculpa. Esse foi um dos propósitos de fazer a graduação, porque a gente sabe que nem tudo é espiritual e a gente precisa entender o outro lado para poder ajudar adequadamente, perfeito, né? Perfeito. E tentar buscar esse equilíbrio. E eis-nos aqui, né, pastor? Para isso, né? Eu indico, hein? Pastora Lídia, psicóloga. Pastora, aperta minha mão aqui. Obrigado, pastor, mais uma vez. É uma família que nos ajuda demais. Eu amo demais essa família. Nos serve a Cristo aqui na igreja com excelência. Pastora, obrigado. Tá? Dá um abraço no pastor Jefferson e nos meninos. Amém. Pessoal, assim a gente encerra esse bate-papo tão legal, mas tem muita coisa boa aqui no programa, hein? Fica com a gente até o final. Próximo quadro. Muito obrigado, pastora Lídia, por esses ensinamentos. Vou repetir a frase do meu pastor Edilson. Para você saber a criança que eu sou hoje, o adulto que eu sou hoje, desculpa, procure saber a criança que eu fui ontem. Vamos para o próximo quadro, meu amigo Zilton. Bom, meus irmãos, esse é o nosso Cantando a Palavra e nós iremos dar sequência no estudo acerca do que é adoração, a forma como nós devemos nos comportar e sobre algumas questões que a adoração envolve. E hoje nós iremos continuar falando sobre os incensos que eram utilizados dentro do tabernáculo para poder perfumar o ambiente ao qual o Senhor iria. Mas sempre lembrando que esse incenso ele não podia ser utilizado pelo sacerdote, ele não deveria nem cheirá-lo, pois ele era unicamente para o Senhor. Então, trazendo para o nosso contexto de adoradores, nós sempre vivemos falando que a nossa adoração suba como uma essência agradável às narinas de Deus. Então, aqui nós vamos falar sobre algumas características que esses incensos possuíam e que Deus ele quis para si e que nós podemos atribuir para a minha vida e para a sua vida dentro do nosso ambiente de adoração. No último vídeo nós falamos sobre o estoraque, um material que não pode ser extraído pelas mãos humanas, que ele não pode ser perfurado nem amassado, e a sua árvore, ela libera de forma espontânea na sua madeira a sua essência perfumista. Então nós aprendemos que a adoração ela tem que ser levada de forma voluntária, ela não pode ser obrigada, ela não pode ser pedida, tem que ser algo que flui do nosso coração, de dentro para fora, diretamente para as narinas de Deus. E hoje eu queria falar com vocês sobre a onixa, que é o segundo elemento que Moisés fala com Bezalel para que ele viesse trabalhar. A onixa, ele era um molusco retirado do mar. Só que ele não era encontrado nas médias águas, ele era encontrado em águas profundas. E após, ele era retirado para ser queimado. E após ele ser queimado, ele liberava um odor extremamente agradável. Então, meu irmão, a nossa adoração ela também tem que ser parecida com a onixa. Porque, primeiro, a adoração ela não vem de um lugar raso, superficial. A adoração ela tem que ser resposta de uma busca muito profunda no Senhor. Ezequiel vai falar que quando ele estava observando o rio que fluía de Deus, ele foi passando por estágios, águas nas canelas, águas nos artelhos, águas nos lombos, mas chegou um ponto onde o anjo falou, olha, para você aprofundar mais, você precisa mergulhar, você precisa de profundidade. Então a nossa adoração, ela tem que ser uma adoração que ela venha de um lugar de profundidade, de uma busca incansável, incessável, daquele que é o alvo da nossa adoração. Nós devemos o adorar de forma que nós buscamos conhecer e entender quem é Deus. A profundidade vai nos levar a falar de relacionamento, que é quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais profundos se tornam os vínculos e os laços que nos prendem a Ele. Assim como quanto mais você se relaciona com as pessoas à sua volta, mais são os laços que sejam de amizade, de relacionamento familiar, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus fala em Mateus 6,6 que nós devemos entrar para o quarto e falar ao Pai, contar ao Pai. Não é por muitas repetições em nossas orações, não é por força nem por violência, é por uma comunhão com o seu Espírito.
E uma das outras características é que ela precisava ser queimada. E quando nós falamos de fogo, às vezes nós sempre somos lembrados de provas, de dificuldades na nossa vida. Então nós temos que entender que existe uma adoração que ela é feita dentro da fornalha, ela é feita dentro do fogo. E essa adoração, ela consegue agradar a Deus. Ela pode ser em meio à tristeza, da crise financeira, ou às vezes das batalhas espirituais. Nós podemos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles foram lançados em uma fornalha porque se recusaram a adorar outro Deus, se recusaram a se curvar perante um decreto do rei, e dentro da fornalha, eles entregando a sua adoração, o aroma foi tão agradável que o próprio Deus desceu para ter comunhão com eles. Existem adoradores como Onisha, que quanto mais eles são queimados, mais eles exalam um cheiro suave, que nada, nenhum furacão, nenhuma dificuldade pode impedir que esse cheiro chegue às narinas de Deus. Existem pessoas que mesmo em meio a grandes crises, elas conseguem adorar a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que esse cheiro, ele é muito suave, ele é muito agradável e que Deus se alegra com esse cheiro. Essa adoração, ela é uma adoração que ela pode ser dolorosa para nós, mas ela é agradável a Deus. E Tiago vai nos dizer que as nossas provações, elas nos geram perseverança, elas também servem como prova de que nós estamos firmados em Cristo. Pode ser que você não entenda o que tem acontecido com você, mas a sua adoração em meio a todas essas questões, ela tem entregado a Deus um aroma suave e Ele pode estar se agradando de te ver. A Bíblia vai dizer que enquanto Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram e foram lançados naquela fornalha, o próprio Deus caminhava com eles na fornalha. A fornalha, ela não nos mata, a experiência, ela não vai acabar com a sua vida. E o texto vai dizer que quando eles saíram de lá, nem o cheiro conseguiu ficar nas suas roupas. Então a fornalha, ela retira um perfume de nós, mas ela não deixa traumas, ela não deixa o perfume do fogo em nós. Ela deixa uma postura de alguém que venceu, mas não porque nós somos bons, vencemos porque nós estávamos com Cristo. Então, nós devemos ser como a Onisha, buscar a Deus de uma forma profunda, mas entender que às vezes essa profundidade vai gerar uma adoração em meio às provas, em meio às dificuldades. E Deus, Ele estará conosco em todas as situações. É com o Senhor, pastorzão. Agora vamos conferir a agenda da igreja para você ficar por dentro dos cultos, dos dias de culto. Vamos lá, agenda da igreja. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor.
aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Espero que você esteja gostando do programa, te falei que o programa está muito especial, só não esqueça de dar o like e nem de compartilhar para a gente alcançar mais vidas. Agora minha amiga Adrila, com esse quadro dela tão bacana, tão especial. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o quadro Personagens e Passagens Esquecidos da Bíblia. E hoje eu quero trazer um personagem, né, que é retratado ali em Samuel, em Reis, acompanhando sempre o rei Davi e o rei Salomão, que se chamava Benaia. Não sei se você conhece ele, se você já ouviu falar, mas você vai encontrar retratos sobre ele lá em 2 Samuel, no capítulo 23, e em 1 Reis, no capítulo 2. Eu quero ler com vocês, pelo menos 2 Samuel 23, para você entender um pouquinho de quem era Benaia. Então, abra sua Bíblia e acompanha comigo, porque fala assim, ó. 2 Samuel 23, nós vamos ler do versículo 20 ao 23 apenas. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabizel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um impotente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esse tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe, o rei lhe ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia, faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército em lugar de Joabe, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Esse finalzinho aqui, acabei que eu aproveitei e emendei, eu li 1 Reis 2, do 29 ao 31, a partir de quando entra a passagem sobre Salomão. Então, em 2 Samuel, se retrata ali sobre Davi, né, sobre ele ser o comandante da guarda pessoal ali de Davi, e em Reis fala sobre a questão de Salomão, de Joabe. Então, depois você lê para não ficar confuso certinho, e para também não tomar muito do nosso tempo. Vamos lá então, o que nós sabemos, né? O que a Bíblia fala sobre Benaia? Em primeiro lugar, a gente sabe que ele era um dos guerreiros valentes do rei Davi. Se você pegar o capítulo 23 de 2 Samuel, você vai ver uma lista de 30 nomes de valentes de Davi, né? Dos guerreiros mais valentes de Davi. E Benaia estava ali no meio. E é interessante que a Bíblia diz que tinha esses 30 homens mais valentes, mas retrata 3 homens mais valentes dentre esses 30. E o nome de Benaia não está no meio desses 3. Jabezão, Eliázer e Samá, para você ter noção de como eles eram valentes. Eliázer, a Bíblia fala que ele se cansou de tanto matar filisteus, então realmente eram homens muito valentes. E Benaia, a gente sabe que ele, apesar de fazer parte dos 30 e não fazer parte desse grupo de 3, ele era um homem muito valente também. Por quê? Ele fazia parte da guarda pessoal do próprio rei Davi. E depois, quando Davi morre, né, que é essa segunda parte que eu li do texto, né, da Bíblia, quando Davi morre e acontece aquele atentado onde Adonias tenta tomar o reino no lugar de Salomão, onde Joabe, que era um valente, até então fiel de Davi,
apoia, né, esse atentado, Benaia, ele é o responsável por matar Joabe a pedido de Salomão. E a palavra fala que ele também foi intitulado como comandante do exército ali no lugar de Joabe, né? Salomão intitula ele um comandante também, assim como o rei Davi tinha feito. Então, as informações que nós temos bíblicas sobre ele é sobre isso, né? Fala sobre isso. Mas, Adrila, o que então Benaia consegue nos ensinar simplesmente com essas histórias que contam sobre ele? Em primeiro ponto, não precisa ser o mais valente, o mais talentoso, o com mais obras para ser útil no reino de Deus. Você pode ver que existe uma lista de 30 homens que são valentes para Davi, de 30 homens que fizeram grandes feitos ali no reinado de Davi, inclusive são citados como tal. Existe também uma lista ali de 3 homens que mataram muitos filisteus, que fizeram muitas coisas para Davi, né? Só que nenhum desses homens, apesar de todos os seus grandes feitos, estiveram ali na posição de Benaia. Benaia foi escolhido a dedo pelo rei Davi para ser de sua guarda pessoal. Então, hoje a primeira lição que eu quero trazer para você é: Benaia era da guarda pessoal de Davi. Ele acessava o coração do rei, ele era próximo do rei, ele ficava ali à espreita dos segredos do próprio rei. E agora eu te pergunto, você quer ser Benaia? Aquele que é escolhido para proteger coisas preciosas, para acessar segredos importantes, para acompanhar pessoas que são ali importantes no reino de Deus? Ou você prefere ser só uma pessoa que tem muitas obras, que faz muitas coisas, que tem muitos talentos, que é o melhor para cantar, é o melhor para tocar, é o melhor para evangelizar? O que você prefere ser? Eu prefiro ser como Benaia. Às vezes ali não ser tida como a mais talentosa, a mais de um grupo, mas ser privilegiada para poder resguardar grandes coisas e grandes pessoas e estar acompanhando essas grandes preciosidades que a vida de Deus nos dá a oportunidade. Então, que nós possamos refletir. Eu não preciso ser o mais valente para ser útil no reino de Deus. Eu só tenho que ser alguém que é leal, alguém que é comprometido com guardar a palavra de Deus, obedecer a Deus, assim como eu tenho certeza que Benaia era. Por que eu falo isso? Porque ele foi útil no reinado de Davi e depois, no reinado de Salomão, ele também ganhou um título importante para ser comandante de um exército do reino de Salomão. Então você consegue ver que ele passou de gerações e gerações servindo aos reis, acreditando no que Deus depositava nas mãos daqueles reis e sem criar rebeliões, sem criar problemas, né, atentados, e não se filiava a esses tipos de atitudes que Adonias, por exemplo, teve. Então, que nós sejamos parecidos com Benaia. Muitas das vezes ali não tidos como os mais valentes, os mais poderosos, os mais talentosos, mas aqueles que são escolhidos para guardar coisas preciosas, né? A primeira lição sobre Benaia é essa. Segundo ponto, Benaia, ele não se dobrou, que é exatamente isso que eu falei. Você pode ver que, mesmo depois da morte de Davi, ele continuou leal ao reinado dele, ao reinado de Salomão. Ele foi, se você pegar ali 1 Reis e estudar sobre a história dele, você vai ver que ele obedeceu a Salomão, ele fez um pedido, ele atendeu a Salomão, ele foi até onde Salomão pediu, ele fez tudo que Salomão pediu e depois ele foi encarregado de ser comandante do exército. Então, ele continuou fiel a Davi, mesmo depois da morte de Davi. Então, será que nós temos sido fiéis aos nossos líderes, aquelas pessoas que Deus nos confia para que nós possamos andar juntamente com elas? Porque Benaia, ele era essa pessoa, né? A palavra fala que nenhum dos 30 ou dos 3, que eram aqueles mais valentes de Davi, foram tão honrados e famosos quanto Benaia. Talvez o reconhecimento aqui da terra, ele não vai vir com as nossas muitas obras, mas ele vai vir com a nossa cumplicidade, com a nossa lealdade, com a nossa fidelidade ao que é reto diante do Senhor. Então, que hoje você aprenda com a história de Benaia, assim como eu aprendi, e que nós sejamos assim como ele, né? Fiéis,
leais, né, àquilo que Deus coloca nas nossas mãos e dispostos a guardar aquilo que é precioso, por mais que os nossos nomes não sejam listados aí como os mais talentosos, os que mais têm obras para contar, mas simplesmente como aqueles que têm capacidade de guardar alguma coisa que é preciosa, como, por exemplo, no caso dele, o coração do rei, a guarda pessoal do rei. Espero que tenha falado com você e que você reflita, né, e medite sobre a história de Benaia. Apesar de ser citado poucas vezes na Bíblia, como eu disse lá em Samuel, 2 Samuel e em 1 Reis, ele tem uma grande lição aí para nos ensinar. Espero que tenha falado com você. Até mais. Obrigado, Adriana. Chegou o momento agora da palavra. Tem palavra nova para gente. Vamos conferir a mensagem? Meus irmãos, eu quero começar uma palavra com vocês aqui hoje. Quero falar durante uns dias aí sobre a vida do profeta Eliseu e também de um incidente que Deus usou ele para acabar com uma fome que estava acontecendo na cidade de Gilgal, onde havia uma escola de profetas. Então, durante algumas semanas, eu queria que você ficasse comigo, porque tem tanta coisa boa. Eu quero ler o texto. 2 Reis, capítulo 4, verso 38, diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, ele disse ao seu moço: Põe a panela grande ao fogo e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. E então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossítidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei a farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mais nenhum mal na panela. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. E disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Que milagre maravilhoso. Eu quero falar com vocês, como eu disse, como vencer os dias de crise. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero falar um pouquinho sobre a vida do profeta Eliseu. Eliseu, sem dúvida nenhuma, ele foi um dos personagens mais importantes da Bíblia e do Velho Testamento. A sua vida nos inspira e também nos ensina muita coisa. O ministério de Eliseu durou em torno de 50 anos. Ele era filho de Safate, morador de Abel-Meloá, no Vale do Jordão. E ele foi profeta no século 9 a.C. Ele, quando começou a servir a Elias, o rei era Acabe, e depois ele profetizou nos reinados de Jorão, Jeú, Jeoacás e Joás. A vida do profeta Eliseu foi tão importante que Deus usou ele para realizar vários milagres, no mínimo 14 milagres. Eu vou citar alguns. Ele foi usado por Deus para abrir o rio Jordão, ele sarou as águas de Jericó, ele providenciou água para 3 reis que estavam enfrentando uma guerra contra o exército de Moabe. Ele ressuscitou o filho da sunamita, ele multiplicou os pães. A primeira multiplicação de pães que tem na Bíblia não foi com Jesus, foi com Eliseu. Ele fez um machado flutuar, ele foi usado por Deus para curar Naamã de sua lepra, ele foi usado por Deus também para cegar os círios e depois abrir os olhos dos círios. Mas o que eu acho legal na história de Eliseu, que Eliseu fez milagre até na sua morte. Se você ler 2 Reis, capítulo 13, quando Eliseu havia morrido, eles deixavam a cova dele aberta e só deixou os ossos ali. E um homem caiu morto dentro da cova de Eliseu e ao tocar nos ossos dele, aquele homem recebeu vida.
Olha tamanho poder que estava na vida de Eliseu. Até nos ossos, Deus usou esse homem para fazer milagre. Eu posso definir a vida de Eliseu em 3 palavras, a qual eu quero falar aqui hoje na introdução. Ele era um homem trabalhador, humilde e ousado. E eu quero falar isso aqui hoje para nós aprendermos com Eliseu como que nós podemos também ser usados por Deus de maneira tão grandiosa. Ele foi chamado por Deus, se você ler 1 Reis capítulo 19, foi Deus que escolheu ele quando Elias, que era o profeta da época, estava abatido, e Deus fala com Elias, eu já escolhi alguém para ser profeta em seu lugar. Esse homem é Eliseu, só que Eliseu não sabia de nada. A Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra com as juntas de boi do seu pai. Aí Elias chega com a capa dele e lança a capa sobre Eliseu. Eliseu não estava orando, Eliseu não estava fazendo nada demais. Eliseu só estava arando a terra com os gados do seu pai. E nesse momento assim, que aparentemente um momento tão simples, foi onde Deus achou Eliseu. E aqui eu quero ensinar o primeiro segredo para você que quer ser usado por Deus. Deus usa coisas simples, Deus usa situações do cotidiano para mudar a nossa vida por completo. Eliseu foi chamado por Deus enquanto ele estava arando a terra. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, foram chamados por Deus quando eles estavam pescando. Gideão foi chamado por Deus quando ele estava malhando trigo. Querido, Deus é especialista em usar coisas simples para mudar as nossas vidas. Talvez você hoje tenha uma rotina de vida que você fala, mas é só mais um trabalho, mas é só ir para a escola, mas é só ir para casa. Não, Deus usa coisas simples para mudar as nossas vidas. E eu quero te perguntar aqui no início dessa palavra, você que quer ser usado por Deus, como que você trata as coisas simples? Como que você trata as coisas que Deus confiou na sua mão? Porque as coisas que Deus confia para nós aqui é uma prova, é uma maneira que Deus olha para nós para ver como que a gente vai fazer das coisas espirituais. Porque quem não sabe cuidar das coisas aqui, das coisas simples, Deus não pode confiar a ele coisas espirituais. Por que que Moisés guiou o povo pelo deserto? Porque Moisés ficou lá 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro. Por que que Davi foi um grande homem, um grande pastor, foi um grande rei? Porque quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele não queria perder nenhuma, a ponto de enfrentar o leão, a ponto de enfrentar o urso, para não deixar as ovelhas se perderem. Então eu te ensino aqui, te encorajo aqui nessa palavra para você fazer as coisas simples do dia a dia com alegria. Eu não sei qual o seu trabalho, eu não sei aonde você vive, mas faça como se fosse para Deus. Faça com todo o seu coração, faça com amor, porque enquanto você está arando a terra, a capa do profeta pode cair sobre você. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre muito ele nos coloca. Então não faça as coisas murmurando, não faça as coisas de qualquer jeito, faça as coisas de todo o seu coração, para que aí sim você possa ser um grande homem de Deus. A segunda coisa que eu aprendo na vida de Eliseu, isso aqui também falou muito comigo, a gente sempre lembra de Eliseu, mas a gente se esquece que ele serviu Elias. Se você ler 2 Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 3, desculpe, o rei Acabe vai falar assim, por acaso tem aqui algum profeta? E Josafá vai dizer, aqui tem um, o nome dele é Eliseu. Ele deitava a água nas mãos de Elias, ou seja, ele servia Elias. Então Eliseu foi conhecido primeiramente como alguém que servia Elias, e ele serviu Elias por 8 anos. 8 anos antes dele se tornar esse grande homem de Deus, ele servia o profeta. E aqui eu quero te ensinar o segundo princípio. A quem você decide servir vai determinar o futuro do seu ministério. A quem que você está honrando? A quem que você serve? Querido, o reino de Deus, a gente tem que aprender a servir. Josué serviu a Moisés.
Jesus, sendo o próprio Deus, ele coloca uma toalhinha no ombro e ele começa a servir, a lavar os pés dos discípulos. Até Jesus disse: eu vim aqui não para ser servido, eu vim aqui para servir. Nós vivemos uma geração hoje que ninguém quer servir ninguém. Ninguém quer honrar o outro, a gente quer ser honrado, quer ser servido, mas não é assim que funciona o reino de Deus. A quem você está disposto a servir? Hoje nós temos pessoas que na igreja que não honra pastor, não honra a liderança, não honra o patrão, não honra os pais e quer ser usado por Deus. Querido, o reino de Deus, ele é feito por princípios. Se você não honrar a liderança que Deus te deu, se você não honrar as pessoas que Deus colocou na sua vida para te moldar, para te capacitar, para te direcionar, infelizmente você não vai ser um grande homem de Deus. Eu fui, durante muitos anos, ovelha do pastor Edilson, o homem que me ganhou para Cristo, que me batizou, e eu servi aquele homem por muitos anos. E o meu pastor, ele fazia cada coisa com a gente, depois ele revelava. Ele sabia que a gente tinha um chamado que pastoral. Um dia ele fez algo que eu nunca esqueci. Estava eu e mais 2 colegas de ministério. A gente estava sendo chamado aqui para a obra e o pastor disse assim, hoje eu vou pregar em tal lugar e eu queria que vocês fossem com a gente. Aí foi eu, mais 2 obreiros, a gente foi todo arrumadinho, de terno, de paletó, de gravata. E quando nós chegamos lá, o pastor Edilson disse assim, meu carro está sujo. Eu não gosto de viajar com carro sujo. Vocês poderiam lavar o carro para mim? Ficou 1 minutinho de silêncio. Aí a gente tirou o paletó, tirou a gravata, colocamos a calça para cima e nós limpamos o carro do pastor. O carro ficou um brinco. No meio do caminho, no meio da viagem, o pastor disse assim, gente, eu preciso revelar algo aqui para vocês. Eu sei que vocês têm chamado. Vocês estão fazendo um seminário, Deus que já usa vocês. E hoje aqui eu fiz um teste com vocês. Eu pedi que vocês lavassem o carro de propósito, só para saber aonde estava o coração de vocês. E quando eu vi vocês lavando aquele carro sem reclamar, o meu pastor disse, eu louvei a Deus pela vida de vocês. Porque quem quer ser homem de Deus tem que aprender a honrar e aprender a servir. Então, quando você vê Deus usando Eliseu com tanta graça, não é por acaso, é porque ele aprendeu a servir a alguém. E aqui eu termino. Sabe também qual foi o grande segredo de Eliseu? Elias, quando estava para ser levado ao céu, que Elias não morre, você sabe disso? Elias fala assim, o que você quer pedir? O que você quer que eu te faça? Eliseu que responde assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Olha que homem ousado. Porção que dobrada quer dizer 2 coisas. Primeiro, é a porção que o filho mais velho recebia do pai para não deixar a família acabar. E segundo, significa o seguinte, eu quero receber de Deus muito mais do que você recebeu. Então Eliseu estava dizendo, Elias, eu te honrei, eu te servi. Agora eu quero receber algo de Deus para não deixar o seu ministério parar. Mas do mesmo jeito que Deus te usou, eu quero ser usado e até mais. Meu irmão, eu encerro dizendo que essa palavra está queimando no meu coração. O que você espera de Deus? O que você quer de Deus? Você precisa ansiar mais de Deus, que a sua oração seja, eu quero orar mais, eu quero pregar mais, eu quero ser mais usado por Deus, eu quero crescer, eu quero melhorar. Querido, não tenha uma vida cristã apática, raquítica. Não, tem uma vida cristã que você queira crescer, eu quero melhorar. Você hoje tem que ser melhor do que você há um ano atrás, há um mês atrás. Não, e você daqui a um ano tem que ser melhor do que você é hoje. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos que não querem crescer, acomodados, mas que nós aqui, ao olhar para a vida de Eliseu, a gente diga, eu quero porção dobrada, eu quero ser usado por Deus, eu quero ir além, porque Deus nunca vai te dar mais do que aquilo que você deseja. Que a vida de Eliseu nos inspire a ser fiel nas coisas simples, a servir alguém e ser ousado na presença de Deus. Vamos orar? No próximo programa a gente dá sequência a essa palavra. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco aqui nessa mensagem. Nós queremos ser como Eliseu, um homem que fez a diferença, um homem que marcou a história, um homem a qual o Senhor usou grandemente. Mas hoje nós aprendemos o
o segredo dele. Em coisas simples, ele dava o seu melhor. Um homem que aprendeu a honrar e aprendeu a servir. E um homem ousado na tua presença. Nos ajude a ser assim. Eu quero entregar a cada pessoa que ouviu essa palavra. Eu não sei a situação, eu não sei o problema, mas Tu és o Deus que sara, que cura, que liberta, que transforma. Abre essa porta de emprego, cura essa enfermidade, traga paz nessa família, Senhor. Se tiver alguém afastado dos seus caminhos, que possa se reconciliar, mas eu quero declarar toda a sorte de bênçãos na vida do Teu povo. É a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, assim a gente encerra mais um programa. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. Bom, permitindo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Um abraço, fica com Deus, paz do Senhor.